24 de março de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 24. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós fazemos a leitura de Provérbios todos os meses aqui no canal com o propósito de aprender sabedoria, desenvolvimento pessoal, relacionamento com Deus, prosperidade, crescimento, aperfeiçoamento. O livro de Provérbios é um livro que traz todos esses benefícios. Ele é um livro formado por 31 capítulos que tem como objetivo trazer sabedoria para a tomada de boas decisões em todas as áreas da nossa vida. Podemos dizer que o livro de Provérbios, para um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, serviria como um manual de desenvolvimento pessoal. Agora, para os que seguem a Deus, os que acreditam em Deus e que sabem que Ele é o princípio de todas as coisas, entendemos que o livro de Provérbios são as orientações que o próprio Deus, que é o dono da sabedoria, deixou para a humanidade encontrar o caminho da prosperidade, o caminho da felicidade, o caminho do sucesso, o caminho do êxito, o caminho da satisfação pessoal, da realização, da satisfação na família, nos trabalhos, nos negócios, nos estudos, em tudo aquilo que fizer aqui na Terra e que traz também palavras de vida eterna. Deus, muito mais do que estar preocupado com a sua prosperidade aqui nessa vida, está preocupado com a salvação da sua alma. Ele quer que você reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador, que você o aceite, receba o perdão dos seus pecados, seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, que orienta a nossa vida nessa terra e que no final você possa herdar o reino dos céus. Essa é a verdadeira riqueza e o que Deus tem para todos aqueles que confiam nele. Hoje é dia 24, então nós vamos ler Provérbios 24. Como Provérbios tem 31 capítulos, se você ler um capítulo por dia, você vai conseguir terminar a leitura todos os meses. Nos meses com 30 dias, basta você ler os capítulos 30 e 31 no último dia, no dia 30. Hoje é dia 24, vamos ler Provérbios 24. E Provérbios 24 tem uma característica nesse capítulo. Você consegue ler esse capítulo de 2 em 2 versículos. Vamos explicar isso aqui já lendo o versículo 1 com o versículo 2. Veja aqui: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. 2. Porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Então você vê aqui, o par dos versículos 1 com o 2 trazem uma ideia. Não tenha inveja de quem pratica o mal. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Não queira estar com os corruptos, com os criminosos, com aqueles que enganam, trapaceiam, levam vantagem por meio da mentira, porque o seu coração, o coração deles, medita a rapina. A rapina é o roubo, é a vantagem, o benefício pela trapaça. E os seus lábios falam maliciosamente. Quando eles falam com intenções malignas. Podemos colocar aqui como homens malignos aquelas pessoas que apoiam a jogatina. Alguns dias atrás estava vendo uma reportagem falando que pessoas famosas do esporte, cantores, eles vêm nas suas redes sociais e eles falam para as pessoas assim: jogue no Betis,
faça a sua aposta. E eles mostram que eles estão jogando e aparece uma foto ou uma cena em que eles estão ganhando muito dinheiro num cassino. E aí eles dizem assim: clique aqui e jogue, porque você vai ganhar. A sua aposta vale a sua sorte. Então, essas pessoas, elas são pessoas famosas. São jogadores muito reconhecidos, pessoas que são artistas, que são muito reconhecidas e muito famosas, mas que com um sorriso no rosto dizem para as suas vítimas: jogue aqui, que você vai se dar bem. E na verdade, a reportagem diz que quando eles colocam o link, todos os jogos que são feitos através daquele link trazem uma comissão para eles. Então, quando o versículo 1 diz aqui: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. 2. Porque o seu coração medita a rapina. Veja, o coração deles medita, pensa a respeito de como vamos fazer para pegar o dinheiro do pobre, para enganar o próximo, para dizer para o pobre que ele vai ter a chance de ficar rico, sendo que os cassinos, esses jogos, todas as máquinas são programadas para nunca pagar nenhum prêmio. O jogo do azar é algo que só aquele que faz a propaganda recebe. Quem joga nunca ganha. Então, tem pessoas que dizem assim: aquela pessoa é muito rica, aquela pessoa tem muito dinheiro. Mas o versículo 1 e o versículo 2 estão dizendo aqui: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Não desejes estar com criminosos, com pessoas que divulgam jogos de azar, que andam em carros luxuosos, andam em lugares caros, porque o coração deles medita, o coração deles pensa como que vão dar o golpe. Eles meditam na rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Agora, indo além dessa questão de não ter inveja dos homens malignos, a Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, que o coração com saúde é paz, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, indo um pouco à frente, muito mais do que não ter inveja de quem pratica o mal, nós não devemos ter inveja de ninguém. De ninguém, absolutamente ninguém. A inveja, ela vem de um sentimento de comparação. A inveja acontece quando olhamos a vida do outro e realizamos comparações daquilo que o outro tem, seja na aparência, seja em bens materiais, seja em títulos acadêmicos, seja em quantidade de dinheiro, quantidade de influência, em poder, mas nós não devemos ter inveja de ninguém, muito menos daqueles que conseguem as coisas praticando a maldade. A inveja, se comparar com outras pessoas, é uma grande tolice. Deus não criou ninguém para ser igual a ninguém. Deus tem planos e projetos reservados para cada pessoa. E quando você está cumprindo o propósito que Deus tem para a sua vida, você encontra a realização, a satisfação e a felicidade. Se você está com tempo de ficar olhando a vida dos outros, é porque você não está 100% dedicado no seu projeto. Se você falar diretamente com Deus e Deus mostrar: o plano que eu tenho para você é esse aqui, meu filho, é esse aqui, minha filha, e se você seguir integralmente o seu tempo realizando e cumprindo o propósito de Deus, você não vai ter tempo de ficar olhando na rede social a vida do fulano,
a vida da ciclana, a vida do beltrano e a vida do seu vizinho, da sua vizinha. Porque as pessoas dedicadas ao propósito de Deus estão ocupadas, realizando a vontade de Deus e cumprindo o propósito de Deus para a vida delas. E é fazendo isso que você prospera. Porque Deus ele tem um caminho de prosperidade para cada filho e para cada filha dele. E esse caminho de prosperidade não falta realização, felicidade e alegria, mesmo no meio da tribulação. Quando você está no propósito de Deus e está no direcionamento dele, você, quando passa por uma tribulação, sabe que aquela tribulação tem propósito. E você vence a tribulação e você prossegue, sem ter tempo de ficar olhando e fazendo comparação em relação à vida das outras pessoas. Então, mais do que não ter inveja dos homens malignos, não devemos ter inveja de ninguém. Porque Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, diz: o coração com paz é saúde, mas a inveja é a podridão dos ossos. O invejoso, ele fica se corroendo por dentro. Por isso que a Bíblia fala, é a podridão dos ossos. Os ossos são a parte mais interna do nosso corpo. Ele fala, a inveja corrompe a pessoa por dentro. A pessoa fica corroída pela inveja, perdendo tempo. Porque além da pessoa ficar machucada e ferida, carregando a inveja, ela isso não muda em nada a vida de quem está sendo invejado, que vai continuar prosperando se continuar no caminho certo. Se for uma pessoa ruim, a pessoa vai continuar praticando seus golpes até o momento em que Deus determinar o castigo dela. Porque os homens malignos, eles recebem o castigo de Deus. Deus tem um tempo em que ele permite que a pessoa pratique o mal, mas ele faz justiça. Provérbios, no capítulo 11, no versículo 31, fala isso, que o justo paga pelo mal que faz na terra, muito mais o ímpio e aquele que pratica o mal pagará tudo aquilo que faz. Então, não tenha inveja de ninguém. Agora veja o versículo 3 e o 4. Como eu falei, Provérbios 24, você lê Provérbios 24 aos pares. Você lê o versículo 1 com o 2, aí você lê o 3 com o 4. 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. 4. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então aqui o versículo 3 e o versículo 4 estão dizendo que nós devemos ter a sabedoria. A sabedoria edifica a casa. Com a sabedoria sabemos como falar com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos. Com a sabedoria sabemos como estruturar a nossa casa. Com a inteligência, a nossa casa, o nosso lar se estabelece. Com o planejamento financeiro, com o cuidado espiritual da família, com o tempo dedicado à oração, o tempo dedicado à leitura da palavra, o tempo relacionado ao casal, o tempo relacionado aos filhos, o pai com cada filho, a mãe com cada filho, para que cada filho tenha um tempo especial, tanto com o pai quanto com a mãe, o tempo para realizar o seu trabalho, cuidar da sua empresa, cuidar dos seus estudos, com a inteligência, com o planejamento financeiro, com a inteligência a casa se firma. E versículo 4, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Pelo conhecimento, as pessoas fazem as compras certas, no tempo certo, vencendo o consumismo, que é aquele gasto excessivo, assumir dívidas desnecessárias, objetos que custam além
do que a família consegue suportar no seu orçamento. É com sabedoria, com inteligência e com conhecimento. Então aqui os versículos 3 e 4 estão dizendo: procure ter a sabedoria. Procure saber como cuidar da sua casa, da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus estudos, da alimentação da sua casa, de fazer o planejamento financeiro a respeito do que comprar, quando comprar, por que comprar, para que comprar, a respeito da programação do planejamento das viagens. Tudo precisa ser feito com planejamento. O planejamento, a sabedoria, a inteligência traz a edificação da casa, a firmeza da casa e o suprimento de tudo aquilo que é necessário. Agora o versículo 5 com o versículo 6. 5. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Então aqui os versículos 5 e 6, eles reforçam a ideia de que a sabedoria vale muito. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Versículo 6, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Então aqui os versículos 5 e 6, eles estão falando que a pessoa que tem sabedoria, ela tem força. Por quê? Porque com a sabedoria você encontra estratégia para vencer aquele que tem a força física. E a estratégia vale mais do que a força física, porque a estratégia derruba toda a força. A estratégia, a prudência supera, vence a guerra. Então aqui os versículos 5 e 6 estão falando sobre isso. O versículo 7. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. O versículo 7 aqui ele completa os 5 e os 6. Então nós falamos aqui no começo do capítulo 24 que você lê Provérbios 24 aos pares, de 2 em 2. Mas aqui você lê os 5, os 6 e os 7 em conjunto. O 7 completa os versículos 5 e 6. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. Significa que quando ele estiver diante da porta de ter que resolver um problema, quando o problema bater na sua porta, ele não saberá o que dizer. Então o 5. Um varão sábio é forte. O varão de conhecimento consolida a força. 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. 7. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. No momento em que o problema bater na porta, ele não tem conselho, ele não tem sabedoria, não tem conhecimento. Por não ter sabedoria, ele não tem força. Por não ter conhecimento, ele não sabe como resolver. Na porta do problema, ele não saberá o que dizer. Não abrirá sua boca. Versículo 8. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. Se você vive praticando o mal, vão chamar você de o mestre que pratica o mal. O versículo 8 está dizendo: cuide do que você faz. O que você faz é aquilo que é pelo que as pessoas vão conhecer você. É melhor que você seja conhecido por praticar o bem do que por praticar o mal. Nós já lemos em Provérbios, no capítulo 22, que está escrito que o bom nome vale mais do que ouro e prata. E nós comentamos que o bom nome
significa reputação. Significa que as pessoas, quando lembram de você como alguém que é honesto, é correto, é verdadeiro, é fiel, e elas vão procurar você para estabelecerem negócios, contratos, para fazerem sociedade com você. E elas vão procurar você para o bem. Se elas reconhecerem que você tem um bom nome, uma boa reputação. Mas se você faz o mal, como diz aqui no 8, aquele que cuida em fazer o mal, mestre de maus intentos o chamarão. Você vai ser conhecido como alguém que faz o mal. E vai fechar as portas para a sua própria vida, vai fechar portas para muitas oportunidades por fazer o mal. Versículo 9. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Então o versículo 9 diz: o pensamento do tolo, aquele que não tem sabedoria, é pecado. Pecado significa errar o alvo. O tolo, ele só pensa em fazer as coisas erradas. Então o pensamento do tolo é pecado. O pensamento do tolo é sempre para o lado errado. E é abominável aos homens o escarnecedor. O escarnecedor é aquele que zomba de tudo que é importante, que não leva a vida a sério, nada para ele é levado com sabedoria e com seriedade. Então é abominável aos homens o escarnecedor. O escarnecedor, ele é abominável para as pessoas. Versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O versículo 10 está dizendo: se no dia do problema, no dia da angústia, você se mostra frouxo, você fala assim: ah, esse problema é muito difícil e agora como que eu resolvo? Então a tua força será pequena. Em outras palavras, se a angústia bateu na sua porta, se levante com força. Enfrente o problema. Olhe com a cabeça erguida para o problema. Procure conselhos para ir para a guerra. Mesmo que você não tenha toda a força, busque conselhos com pessoas sábias. Busque apoio, ajuda com pessoas fortes. Busque consolidar a sua força, como nós lemos aqui nos versículos anteriores. No versículo 5 e o 6. Um varão sábio é forte, busque sabedoria, e o varão de conhecimento consolida a força. Ele está sempre buscando se fortalecer. Como que a pessoa se fortalece? Quanto mais conhecimento você tem, mais força de como resolver os problemas você ganha. E o 6, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Então o 10 aqui está dizendo: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. No dia da angústia, no dia do conflito, no dia do problema, você precisa buscar a sabedoria. Você precisa conversar com conselheiros. Você precisa buscar apoio para encontrar meios, formas de resistência, de superação. Porque se você se abaixar e disser assim, não tem como vencer, a tua força será pequena. Para sempre, você não vai despontar, você vai ficar paralisado, vai ficar estagnado na vida, diante daquele obstáculo. Então, o versículo 10 fala: levante-se. 11. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. 12. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Então aqui, no versículo 8, a lógica de Provérbios 24 muda um pouco. Do versículo 1 até o 7, você lê em pares aqui. O 1 com o 2, o 3 com o 4,
Aqui no 5 muda um pouco a regra, você lê o 5, o 6 e o 7. Aí aqui no 8, você lê o versículo 8 sozinho, o versículo 9 sozinho e o versículo 10 sozinho. Cada um desses versículos traz uma ideia, como nós acabamos de ver aqui. No 11, volta aquela ideia de você ler em pares. Você lê o 11 com o 12. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. O versículo 11 está dizendo, se você pode ajudar alguém, ajude. Se você vê alguém passando fome e que vai morrer, dê alimento. Se você sabe que alguém está agredindo perto da sua casa, se você vê que está havendo alguma agressão, alguma violência, se você está vendo que a pessoa pode correr o risco de morte, você pode telefonar chamando a polícia militar, você pode fazer alguma coisa. Então aqui o versículo 11 diz, livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se você pode ligar para a polícia militar, se você pode avisar alguém para prestar o socorro, se você mesma pode fazer alguma coisa e prestar o socorro, então faça. Versículo 12, se disseres, eis que o não sabemos, em outras palavras, se você disser assim, eu não vi, eu não sabia, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? Ele está falando a respeito de Deus. Deus pondera os corações, ele conhece todos os corações dos seres humanos. Deus por acaso não vai avaliar? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Ele está fazendo aqui 3 perguntas. Você acha que Deus não viu que você podia fazer alguma coisa e não fez? Você vai receber o castigo se você não fizer nada quando você podia fazer. Versículo 13. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. 14. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma, se a achares. Haverá para ti galardão e não será cortada a tua expectação. Então aqui você lê o versículo 13 junto com o versículo 14. O versículo 13 está dizendo que o mel é muito bom. O favo de mel é doce ao paladar. Da mesma forma, o versículo 14. Você, quando tem o conhecimento da sabedoria, o conhecimento da sabedoria vai ser bom e doce para a tua alma. Se você achar a sabedoria e o conhecimento da sabedoria, haverá para ti galardão. Você vai ser recompensado por ter o conhecimento da sabedoria e não será cortada a tua expectação. Aquilo que você tem expectativa de acontecer na sua vida, vai acontecer por causa da sabedoria. Versículo 15. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então você lê o 15 junto com o 16. Não fique espiando a casa do justo. Ó ímpio, ó você que fica olhando para a casa do vizinho, projetando mal contra o próximo, não espie a casa do justo, e nem assole a sua câmara, porque 7 vezes cairá o justo. O 7 vezes aqui, o número 7, na Bíblia, significa algo completo. Então aqui quando o 16 fala, porque 7 vezes cairá o justo, ele está dizendo assim, porque ainda que o justo caia de verdade, ainda que ele realmente tropece, ele vai se levantar. Mas os ímpios tropeçarão no mal. Mas o ímpio, com certeza, vai tropeçar no mal. Aquilo que ele fizer, ele vai receber. Versículo 17. Nós lemos o 17 junto com o 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. 18. Para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira.
Então o 17 e o 18 estão dizendo: não fique alegre com a ruína e a queda do seu inimigo, porque Deus não vai se agradar e vai desviar a ira dele para que você não caia no pecado de sentir alegria com a desgraça do próximo. 19. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. 20. Porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. O 19 e o 20 são a repetição do versículo 1 e 2. Nós lemos aqui no versículo 1 e 2: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. 2. Porque o seu coração medita rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Então aqui está dizendo: não queira estar com os ímpios, porque eles só pensam em fazer o mal, em fazer engano dos outros. Agora, o 19 com 20: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. O 19 com 20 trazem o resultado, a consequência. Eles não vão receber recompensa diante de Deus. A lâmpada dos ímpios se apagará. Eles vão andar na escuridão. Eles vão viver às cegas, longe de Deus. Agora o versículo 21. Ao invés de você ter inveja dos malfeitores, ao invés de você querer andar com o maligno, 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. 22. Porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles. Quem a conhecerá? Então, ao invés de ter inveja dos ímpios, teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É ter absoluto respeito pelo Senhor. Tenha absoluto respeito pelo Senhor, filho meu. E também respeite ao rei. Significa, respeite as leis. E não te entremetas com os que buscam mudanças. Não se envolva com as pessoas que vivem propondo mudanças sem sentido. Porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles. Quem a conhecerá? Aquelas pessoas que ficam criando situações de confusão. Se você se envolve com elas, de repente elas vão ser presas. E aí? Quem é que sabe como que vai ser o fim dessas pessoas? Então aqui o versículo 21 e 22 estão orientando. Não se envolva com manifestações. Não se envolva com coisas que são contra a lei. Porque se você se envolve, essas pessoas acabam sendo presas, acabam respondendo processos. E aí? Você está pronto para isso? Você está pronta para isso? Esses versículos 21 e 22 aqui, eles estão dizendo: preste atenção nos movimentos que você participa. Versículo 23. Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. 24. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Versículo 25. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias e sobre eles virá a bênção do bem. Aqui nós lemos os versículos 23, 24 e 25 em conjunto. Nós lemos os 3 versículos juntos. Então aqui o versículo 23 está dizendo: também estes são provérbios dos sábios. Então ele está dizendo aqui tem mais algumas orientações. E a orientação aqui do 23, do 24 e do 25 é: ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que ele está falando aqui é que você não pode respeitar alguém por causa do que ela tem, por causa da sua aparência, por causa da sua imagem. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. Quando você está num julgamento, você tem que julgar a pessoa pelos fatos. Se ela fez o bem, ela vai ser julgada de acordo com a justiça. Se ela fez o mal, ela precisa receber a condenação. Você não pode olhar para uma pessoa e dizer assim: mas essa pessoa é muito boa, ela só errou dessa vez, e querer livrar a pessoa.
Se a pessoa fez errado, ela tem que pagar. Então, ter respeito a pessoas no juízo não é bom. Você não tem que olhar para a cara da pessoa, para o bolso da pessoa, para a aparência da pessoa, para a fama da pessoa, para a influência da pessoa. Você não pode ter o respeito a pessoas no juízo. Isso não é bom. Versículo 24. Por quê? Porque o que disser para o ímpio, justo és. Porque você olha para a aparência, para o que a pessoa tem, para a fama que a pessoa tem, e você fala para a pessoa que fez a coisa errada, para o ímpio, você é justo. Os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Se você fizer isso, quem diz para o ímpio que ele é justo, por causa da sua aparência, por causa da sua fama, por causa do seu bolso, por causa do seu poder, as pessoas vão dizer que você é um maldito, que você é detestável. Agora o 25. Mas para os que o repreenderem, para quem corrigir o ímpio, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Então aqui o 24, o 23, o 24 e o 25 estão dizendo: você não pode ter respeito para com as pessoas. Você tem que avaliar os fatos e ser justo. Versículo 26. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Aqui o versículo 26, sozinho, ele traz uma ideia. Beija com os lábios. O beijo é algo que é agradável. Você dá um beijo naquela pessoa que você ama, naquela pessoa que você tem um relacionamento de intimidade. Então, beija com os lábios o que responde com palavras retas. Ele está dizendo, aquela pessoa que responde com palavra reta, ela traz o que é agradável. Fale o que é reto, isso é o que é agradável. 27. Preparas fora a tua obra e apronta no campo, e então edifica a tua casa. O versículo 27 fala sobre planejamento. Antes de você construir a sua casa, prepare do lado de fora a tua obra, para que depois você faça a construção da sua casa. Depois você apronta a obra no campo e então você edifica a casa. O versículo 27 está dizendo, em resumo, que você tem que ter um passo a passo para tudo que você pretende fazer. Você precisa planejar antes de construir a sua casa. Você precisa pensar a respeito. Prepara fora a tua obra. Prepare do lado de fora o seu plano. Pense como que vai ser. Apronta no campo. Quer dizer, mesmo quando você estiver descansando, fique pensando bem a respeito de como que você vai fazer as coisas. E só então edifica a tua casa. Só depois você vai e constrói. Versículo 28. Isso aqui não fala só de construir uma casa. Fala aqui sobre qualquer coisa que você for fazer. Abrir um negócio, cursar uma faculdade, comprar uma casa, comprar um carro, formar uma família, se você vai ter ou não vai ter filhos. Tudo que você for fazer, pense antes. Tenha planejamento. É isso que diz o 27. O 28. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Por que enganarias com os teus lábios? O 28, versículo 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Então, 28 junto com 29. Não seja testemunha contra o seu próximo e não seja vingativo. E, terminando Provérbios 24, do versículo 30 até o versículo 34, esses 4 versículos, esses últimos aqui, falam sobre a preguiça. 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. O homem falto de entendimento é o preguiçoso, aquele que não trabalha, aquele que não cuida do seu negócio. 31. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derrubada. 32. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo recebi instrução.
33, um pouco de sono adormecendo um pouco e cruzando as mãos outro pouco para estar deitado. 34, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então aqui do versículo 30 ao 34, ele está dizendo que o homem que é preguiçoso não tem entendimento, ele não cuida do seu terreno, a parede estava derrubada, e ele fala aqui no 32, o que tendo eu visto, ou seja, vendo a desgraça, a desorganização da casa do preguiçoso, eu o considerei, eu avaliei, e vendo eu recebi instrução, eu aprendi que não dá para ser preguiçoso. E entendi, versículo 33, que um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco para estar deitado, até que, versículo 34, sobrevirá a pobreza como ladrão. A pobreza vem de maneira repentina e a necessidade vem como um homem armado. Um homem armado, ele aparece quando você menos espera. Então, quando a pessoa preguiçosa menos espera, ela está mergulhada na ruína e na desgraça. Agora eu quero fazer um convite a você que acompanhou a meditação de Provérbios 24 e ficou pensando assim: como que eu tenho sabedoria? Você adquire a sabedoria conhecendo a Jesus. A maior sabedoria da nossa vida é andarmos com Deus, é termos Deus em primeiro lugar. Como nós lemos no versículo 21, que nós devemos temer ao Senhor. Você deve temer ao Senhor, porque quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, é com o Senhor em primeiro lugar que você recebe sabedoria, entendimento, conhecimento, prudência e toma as decisões melhores na sua vida. Então aqui na tela você vê a oração de confissão. Nessa oração, você liga o seu pensamento com Deus e você aceita a Jesus como Senhor único da sua vida e como seu Salvador. Senhor único da sua vida significa que você vai meditar na palavra de Deus, você vai falar com Deus, você vai falar com Jesus e Ele vai guiar você. Ele é o Senhor único da sua vida e você vai ser bem-sucedido, você vai ser bem-sucedida tendo o Senhor como seu único Senhor. E como seu Salvador, significa que Ele vai perdoar os seus pecados. Ele é o único que morreu por nós e que perdoa todos os nossos pecados. Para que receber o perdão dos pecados? Os pecados nos afastam de Deus. Quando você aceita Jesus, você está dizendo: eu reconheço que tenho pecados. E eu entendi que Jesus morreu por mim para perdoar os meus pecados. E com os pecados perdoados, eu posso receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus na minha vida, que me ajuda e me guia até o céu, e eu posso ter o meu nome escrito no livro da vida, que é o livro que fica no céu com os nomes dos que aceitaram a Jesus e que passam a ser filhos, filhas de Deus. Então é isso que significa a oração de confissão. E eu faço o convite para que você faça essa oração comigo agora. Faça essa oração, ligue o seu pensamento com Deus e vamos fazer a oração de confissão. Declare com voz audível a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Então Ele é o único Senhor e o único Salvador, o único que salva. A frase 2: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Nessa frase, você acabou de pedir e o Espírito Santo já entrou em você. Ele que vai te ajudar a entender os caminhos para o céu. E declara a frase 3: escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você pediu, o seu nome foi escrito no céu. O seu nome foi escrito no livro da vida. Agora você é filho de Deus. Agora você é filha de Deus. E você terminou a oração em nome de Jesus. Amém. Porque Jesus é o que recebeu a oração. Você orou em nome de Jesus. Jesus recebeu a oração e já recebeu você para estar junto com Ele. Agora você deve buscar uma igreja que prega que Jesus é o único Senhor e Salvador
e estudar a palavra de Deus para conhecer mais a respeito da vontade dele para você e orar diariamente. Quando você acordar, ore. Diga a Deus, em nome de Jesus, me recebe a oração agora. E eu te agradeço por mais um dia de vida, pela minha família, pela saúde, pelas roupas, pelo alimento, pelo meu trabalho, pela minha faculdade, pelo sono que o Senhor me deu. Agradeça a Deus pelas bênçãos que você tem recebido. E, quando você estiver no trânsito, agradeça a Deus e peça proteção. Senhor, me protege agora na ida para o trabalho, levando os meus filhos para a escola, levando minha esposa para o trabalho, fazendo aqui o que eu preciso fazer. Agradeça no momento das refeições e, nas dúvidas, pergunte a Deus: Deus, o que eu faço? Se uma inveja bater no seu coração de alguém, pense: Deus, tira isso do meu coração. Não deixe eu ficar com inveja de ninguém. Mostra o teu propósito para a minha vida. Mostra o teu caminho para mim. Deus vai falar com você e Ele vai mostrar o propósito que Ele tem para você. Se você puder estender a mão para alguém que precisa e você pode, ajude. Nós lemos hoje em Provérbios 24. Se alguém precisar da ajuda e você faz que não viu, Deus não está vendo do céu? Ele está vendo. E no dia da angústia, no dia em que você se sentir frouxo, fraco, que você achar que não tem força, busque conselhos para que você vença e se mostre forte no dia da batalha. Nós lemos no versículo 10 hoje: se você se mostrar frouxo no dia da batalha, no dia da guerra, como será pequena a sua força? Então se levante e se mostre forte. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos pela meditação em Provérbios 24. Pedimos que o Senhor venha arrancar do nosso coração toda inveja e toda cobiça em relação a quem quer que seja. Pedimos que o Senhor agora também venha nos dar força no dia da angústia, que nós possamos ter sabedoria, conhecimento e inteligência para enfrentar os desafios quando os problemas baterem à nossa porta, que nós saibamos o que dizer e que nós sejamos cercados de pessoas sábias com conselheiros que podem nos ajudar a vencer a guerra, a vencer os desafios, as batalhas do dia a dia. Queremos te pedir que no momento em que alguém nos pedir ajuda, que possamos ter o coração aberto para estender a mão e ajudar, e que não venhamos a ser testemunha falsa e nem guardar desejo de vingança em relação a ninguém. Que nós possamos ser sábios e consolidar a força para que possamos dar testemunho da tua bondade, da tua fidelidade, do teu amor e grandeza sobre a nossa vida em tudo que fazemos. Muito obrigado por essa meditação, permanece conosco sempre. Aquela pessoa que recebeu a Jesus hoje, que o Senhor derrame força do teu Espírito Santo para que possa seguir ao Senhor até o fim. Faz assim para a glória do teu santo nome. Te damos glória e glória e glória eternamente e sempre. Amém.